Tiago, capítulo 1, verso 12 em diante. Vai lá. Obrigado, Luci, Deus te abençoe, viu? Tiago, capítulo 1, verso 12 em diante. A palavra de Deus diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 12 em diante. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Saibam estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, portanto, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos desta maneira praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém suponha ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo, até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, dá-nos da tua graça para pensarmos sempre nas tuas coisas, aquilo que edifica o nosso coração. Que o teu Espírito nos ajude a pensarmos, a refletirmos, e a estas coisas calarem tão profundamente que elas podem ir transformando de dentro para fora e fazendo com que a nossa vida espiritual fique cada dia mais enraizada, aperfeiçoada, radicada e fundamentada no Senhor. Esse é o nosso clamor e oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou continuar o tema que eu comecei com os irmãos, que é sobre em busca da maturidade, que penso eu que é o objetivo de todos nós. No versos iniciais, especialmente no verso 4, só para quem está pegando hoje à noite, aí ele diz assim que o objetivo é que Deus faz algo em nós para que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficientes. Esse é o ponto que, no meu entendimento, ele está explorando no capítulo 1 inteiro. Há vários assuntos, há vários temas possíveis de serem colocados, mas ele está explorando basicamente isso. Aquilo que nós já vimos até então é que a gente encontra a maturidade com servilidade no verso 1, sendo servos do Senhor, nós já vimos isso, com felicidade, com a postura correta, mesmo Deus impondo provações e às vezes um remédio até amargo, porque Deus está mais interessado na nossa saúde espiritual do que no nosso bem-estar. Então a postura nossa correta, mesmo diante de um remédio amargo, é com felicidade ou com alegria. Eu prefiro alegria do que felicidade, né? Talvez seja melhor. A terceira, nós já vimos isso a partir do verso 5, com humildade. Então, se a gente precisa de sabedoria para ter essa postura correta, de ter alegria, de tomar um remédio amargo, sabendo que no final vai ter alguma coisa boa, ele diz, então, se precisa de sabedoria, peça. O ser humano é arrogante, historicamente tem um monte de exemplos de circunstâncias que Deus colocou à nossa disposição que a gente não
pede. Não pede, o próprio Tiago diz no capítulo 4, vocês não têm porque não pedem. Então, uma das maneiras de nós termos as coisas é pedir. Mas, obviamente, a gente não vai pedir aquilo que a gente está imaginando da nossa cabeça, né? Então, o pedido de sabedoria aqui é para ter essa postura correta diante dos remédios que Deus nos dá. Então, como é que a gente busca maturidade? Não só com servilidade e alegria, mas com humildade. É a humildade de alguém que sabe que precisa pedir. No verso 9 em diante, com realidade, a realidade da qual ele faz menção a partir do verso 9, é demonstrando a temporalidade dos bens materiais, entendendo que a gente não deve julgar a vida de ninguém exclusivamente pela conta bancária. A espiritualidade de alguém não se mede pela conta bancária. Então, ao mesmo tempo que ele não diz que todo mundo é mau obrigatoriamente por ser rico, nem todo mundo também é mau obrigatoriamente por ser pobre. É possível ser rico piedoso, mas também é possível ser pobre piedoso. Porque a piedade, eu desenvolvi isso hoje de manhã, não tem nada a ver com a nossa vida financeira, necessariamente. Tá bom? A partir de agora, então, nós vimos desses vários detalhes. Eu queria continuar no verso 12, que é assumindo a sua responsabilidade. A gente amadurece sendo responsáveis pelos nossos atos, responsáveis por aquilo que fazemos. Lembra? Tiago está literalmente explorando a ideia de que as pessoas passavam por dificuldades, porque, entre outras dificuldades, aqui os primeiros convertidos estavam sofrendo, é que na jornada diária de trabalho, uma jornada de um dia, tinham ricos que estavam segurando o dinheiro dos camaradas 5 dias, 6 dias, mais de uma semana. E aí, meu amigo, você pode imaginar, eu acho que nenhum de nós gostaríamos de ter o nosso salário, aqueles que trabalham por mês, atrasado 3 meses, 4 meses, 5 meses. E eu acho que você não ia gostar disso. Você imagina um camarada que trabalha o dia para poder comer à noite. Então, imagina ele ter 5 dias de salário atrasado. Ele vai comer de onde? Então, Tiago dá muitas orientações muito interessantes. Mas isso pode muito bem vir na boca daquelas pessoas e elas estão errando, porque, no final das contas, nós erramos porque, e esse porquê nunca entra a gente no início. Sempre a gente coloca as circunstâncias que elas são opressivas demais, e é por isso que nós perdemos a estribeira. Ou nós colocamos circunstâncias dizendo, Tiago, você não está na minha pele, dizendo que eu não deveria, na verdade, ter cedido por circunstâncias ilegítimas, porque se você estivesse no meu lugar, você também cederia. Ele está dizendo, olha, nada dessas coisas estão corretas, nós não caímos porque Deus é culpado, que Ele é quem nos colocou numa situação que a gente não dá conta, pelo contrário, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirás que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, lhe proverá livramento, de maneira que vocês possam suportar. Então, Deus não somente não deixa a gente carregar um peso além do que a gente aguenta, mas juntamente com o peso que Ele coloca, Ele dá escapes à vida de cada um de nós. E aqui corre-se o risco, pelo jeito era essa a argumentação, das pessoas dizerem que elas estavam sendo tentadas por Deus. E Tiago está respondendo que Deus é intentável. Deus não pode ser tentado pelo mal, significa, no grego, literalmente, Deus é intentável. Não existe nenhuma possibilidade. Por quê? Porque não tem carências em Deus. Deus não é um ser humano caído. Deus não é um Clark Kent que tem uma criptonita que dificulta a ele de ser um super-herói no nosso meio. Deus não tem deficiência nenhuma, absolutamente. Ele é a origem de todas as coisas. Tiago vai demonstrar que ele é a origem, por exemplo, das luzes. Uma luz inacessível, cheia de glória. Sequer podemos enxergar a luz em que Deus habita. Então, Deus é a origem de todas as coisas. Então, Deus não precisa que a gente acrescente nada a Ele, porque nada que a sua criação possa acrescentar algo em Deus, porque Deus não tem necessidade de absolutamente nada. Então, Tiago está dizendo, ensinando a igreja, não diga que vocês estão sendo tentados por Deus, assuma a responsabilidade dos seus erros. Por quê? Porque ele diz lá, cada um é tentado, não é por Deus, é pela própria cobiça. Cada um é tentado. É engraçado, eu vou fazer questão de ler aqui porque ele nem coloca Satanás na história. Ao contrário, verso 14, ao invés de não sermos tentados por Deus, porque ele não é tentado por ninguém, e ele, portanto, não tenta ninguém, ele pode provar. Provar não é sinônimo de tentar, ok?
Tentar não é de tentativa, não. É tentar de tentação, ok? Deus não faz isso. Deus prova os seus filhos. E aí Tiago diz assim, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. A cobiça do próprio coração. Coloca em letras garrafais, a própria, não é dos outros. E aí ele diz, então, a própria cobiça, depois de ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que os seres humanos, que somos nós, quando somos tentados por inclinações erradas do nosso coração, o que nós produzimos como fruto desse coração que foi tentado pela própria cobiça, nós geramos a morte. Sabe quando uma criança nasce morto, como é que a gente chama? Natimorto, é assim que fala? Então, uma criança natimorta são os nossos filhos gerados na cobiça. Cobiça é quando nós queremos aquilo que não nos pertence. Cobiça é quando nós não nos satisfazemos com aquilo que Deus nos dá. Cobiça é quando nós nos esquecemos que Deus nos trata de maneira particular. Cobiça é quando nós desprezamos que Deus tem remédios diferentes para os seus filhos. Cobiça é, literalmente, nós entendemos que Deus não vai tratar todos os seus filhos da mesma maneira e utilizando do mesmo método, porque a mesma maneira, utilizando o mesmo método, não terá o mesmo efeito na vida de seus filhos. Até nós sabemos disso. Dá de pirona para todo mundo que tem dor de cabeça, você vai ver o que vai dar. Não vai dar certo. Porque Deus trata de maneira privada, Deus trata de maneira particular, Deus trata de maneira personalizada. Na verdade, ele olha para o Geraldo e diz, o Geraldo está precisando, põe uma dose a mais ali, porque o negócio está ruim, agora uma dose a menos, diminui, porque também não é desse jeito. E assim, não, mas e o outro? Não, o outro não é o Geraldo, o outro, a situação é mais simples, então trata ele de maneira mais tranquila. E o Fábio? Não, o Fábio está enrolado, aí vamos tratar de maneira mais pesada, que está precisando. Aí. E assim Deus vai olhando dos céus, ele não trata a gente como um rebanho, no meio da boiada, já joga comida para os bois lá, e quem pegar está valendo, quem não pegar, não, tá. Não é assim que Deus faz. Nós somos povo dele, rebanho do seu pastoreio, mas Deus conhece o nome de todas as estrelas e chama cada uma delas pelo nome sem se esquecer de nenhuma delas. Apesar de ser uma multidão inumerável, de qual não se podia contar, que estará na presença de Deus, cantando ao Cordeiro dos céus eternamente, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, Jesus, apesar disso, nós entramos no céu fazendo parte do povo, mas em fila indiana. Porque Deus chama todo mundo pelo nome. Então, Deus sabe das tentações pelo nome. E a gente deve aprender a assumir a responsabilidade das nossas fragilidades. Maduro que é maduro, aquele que foi maturado que é maturado, assume a responsabilidade de seus erros. É isso que Tiago começa a ensinar para a igreja, dizendo, não diga que foi Deus, Deus não faz isso. Diga que são vocês. Cansei de andar nas minhas andanças por aí, e é uma coisa rara acontecer, alguém que faz alguma coisa que não deveria ter feito, e a pessoa vir até a sua presença e dizer, queria conversar com você. Fala, eu errei. Isso é sinônimo de maturidade. Eu não devia. Isso. Não é? Eu não devia porque a sociedade... Eu não devia porque as pessoas, eu não devia porque a maldade. Na verdade, eu fiz porque, no final das contas, quem não faz, não tem nada a ver com... Assuma a bronca. Maduro que é maduro, tem a capacidade de chegar diante de Deus, sou eu. Poderia ter feito diferente, poderia ter reagido diferente, poderia ter me comportado diferente, mas não fiz. Não fiz porque a gente não gosta de admitir que o fruto das nossas ações são frutos advindos de cobiça. E a gente não gosta de dizer que nós erramos porque cobiçamos. Maduro que é maduro, aprende quando nós tivermos os nossos filhos natimortos, a ir lá no cartório celestial e bater o carimbo com o meu sobrenome e dizer, esse aqui é meu. Pode enterrar, mas é meu. A gente faz o erro, a gente pisa na bola, e a gente não quer colocar na certidão de nascimento dos nossos filhos o nome de quem é o pai. Com Deus não funciona assim. O primeiro sinal de maturidade, ou um deles, pelo menos, de maturidade, é cada um assumir na certidão de nascimento de seus filhos mortos que nós somos o pai. Ainda que enterre, mas eu enterrei, esse não me pertence, está lá. Eu sei que eu fiz aquilo ali, mas hoje eu não faço mais. Então o filho é meu. Começa assumindo a responsabilidade das suas ações. Só faz isso quem é cheio do Espírito de Deus. Quem não é cheio é covarde por natureza. Adão e Eva é um bom exemplo disso, não precisa nem muito longe.
Adão tem a cara de pau e a pecha. Aquele que disse, essa finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão, que foi o primeiro homem a escrever naquele trecho, literalmente através de poesia. A primeira poesia que nós temos registrado foi escrito por Adão. Tem nada a ver com frescura, com boiolagem, com gente que está em dúvida da sua masculinidade. Poesia é coisa de gente, de homem e de mulher, que se surpreendem, ficam estupefatos e se utilizam de uma determinada linguagem dada pelo Criador para expressar o seu espanto. Essa é finalmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando ela pisa na bola, ela diz, foi o Senhor que me deu essa mulher, a culpa é sua. E Deus disse, como é que é a conversa? Para quem estava elogiando a mulher, agora está colocando a responsabilidade, até eu, né, velho? Assim é fácil. Adão não foi homem o suficiente nem para proteger a sua mulher, e nem depois de não ter protegido o homem o suficiente para dizer, fiz errado. Não devia ter feito dessa maneira. Foi o erro, foi literalmente a cobiça do meu coração. Deveria ter protegido a minha mulher. E qualquer aí que você queira colocar, não assumiu a responsabilidade de seus atos. Mas o segundo Adão, este assumiu a responsabilidade dos nossos atos. Ele é tão responsável que ele morreu por uma coisa que ele nem fez, mas assumiu a bronca. É um camarada que foi mais homem do que Adão foi, mais homem do que qualquer um de nós é, mais ser humano do que qualquer homem e mulher na face da terra, a ponto de dizer, quem de vocês me convence de algum pecado? O que é que eu fiz de errado? Pode embainhar a espada, porque agora é a hora das trevas, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos colocar Jesus Cristo como rei. Ele diz, agora não é a minha hora, vai chegar a minha hora, fica tranquilo que eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Jesus, nome sobre qual e dado abaixo do céu, importa pelo qual sejamos salvos, não existe nenhum outro nome dado abaixo do céu, a não ser o nosso nome de Jesus. Ele sim assumiu a responsabilidade que era nossa ter assumido. Então, sinônimo de maturidade é começar quando nós entendermos que as coisas que começam em nós, elas terminam em morte. As coisas que começam em Deus, terminam em vida. As coisas que começam em nós terminam em morte. E aí o filho é natimorto e você vai precisar registrar no cartório celestial, sem pagar nada, porque ninguém entra no céu antes de assumir as suas próprias responsabilidades. Ninguém. A gente tem que ser corajoso o suficiente para fazer profissão de fé e dizer, eu matei Jesus Cristo. Pedro fala isso em relação àquelas pessoas. Deveriam se arrepender do que fizeram, que vocês mataram o justo. E eles dizem, fomos nós que matamos. Todos aqueles que se colocaram de maneira adequada diante de Deus, assumiram a responsabilidade de seus atos. Depois que eles assumiram, está lá a vida do camarada dizendo, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Ninguém lhe perguntou nada, mas você sabe que você é ladrão, então devolva o que não é seu. Porque hoje houve salvação neste lugar. Por quê? Assumiu a bronca da sua responsabilidade. Esse é o nosso grande problema. Isso não se encerra depois da conversão. Isso se acentua depois da conversão, naquilo que nós chamamos de atenuantes e agravantes. Então, a minha palavra não é só para você que quer fazer profissão de fé. Assuma. Assuma que você matou Jesus Cristo. Porque se você não assumir aqui, em algum momento, na eternidade, você vai ter que assumir. Só que lá não tem possibilidade de mudança do nosso estado. Meu conselho para você, assuma agora. Ok? Mas você que já fez a profissão de fé, continue assumindo. Cuidado que o nosso coração é covardão e a gente gosta de correr da raia. Faz os filhos natimortos e não gosta de assumir no cartório celestial que eles são nossos. Isso não muda, irmão. Ele está falando para a igreja. Tiago está mencionando a igreja de Jesus. Cuidado para que vocês, ao pecarem, não coloquem a responsabilidade em Deus. A responsabilidade é de vocês. Segundo, não só assume a sua responsabilidade, é isso que Tiago espera que a sua igreja faça diante dele, com responsabilidade. Mas Tiago também espera que a igreja não se engane. Essa palavra não se enganar aparece várias vezes. Verso 16 é com verdade. Qual é a verdade? A verdade, irmãos, não se engane, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Então, no verso 13,
Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não pode tentar ninguém. Porque qual é a verdade? Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, não vem em tentação. Vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então, por que vocês estão dizendo que é Deus, se do alto não pode vir uma tentação para nenhum de nós? Porque isso não pode ter origem em Deus. E aí ele diz, então, descendo do Pai das luzes. A verdade desceu sobre nós, irmãos. A verdade desceu sobre nós. Lá no início, Deus cria todas as coisas e do céu ele vai lá e faz o ser humano. Dos céus ele resolve, depois de tocar na sua criação, fazer o ápice da sua criação, que é o ser humano. Mas a verdade vem dos céus. Sempre foi assim e sempre será desse jeito. Jó tem uma mensagem belíssima, onde ele pergunta, por acaso alguém viu onde a verdade se encontra? E aí eles dizem, olha, a morte e o abismo disseram, elas passaram por aqui, mas eu não vi elas. Não, porque na verdade, a verdade teve um dia, ela não se encontra no reino dos homens. Diz a Bíblia que, por conta disso, um dia a verdade desceu de novo em relação aos seres humanos, habitou entre nós Jesus, o caminho, a verdade. É Ele quem desceu, é Ele quem fala para nós qual é o caminho verdadeiro que todos nós deveríamos seguir. E o Pai das luzes, que é essa luz, tem outra tradução que diz uma luz imarcessível, cheia de glória, que não pode diminuir, é ofuscante, já tentou olhar a pleno meio-dia para o sol, seus olhos vão ser cegos. Nós não damos conta enquanto estamos no estado de pecado e mesmo depois de resgatado, depois que Adão pecou, nunca nós daremos conta de encarar de frente o nosso Criador. Sempre nós precisaremos de um mediador. Lá na viração do dia dava certo, depois que pecou, agora as luzes, elas na verdade cegam os nossos olhos. E essa luz inacessível, como eu disse hoje de manhã, onde Deus é imutável, e do mesmo jeito que ele habitou numa luz inacessível, ele continua habitando nessa luz inacessível, até os anjos em Isaías, que nunca pecaram e fizeram absolutamente nada, não fazem parte da raça não eleita, daqueles que não foram preservados, são anjos que foram preservados, estão no altar de Deus, cantando ao Santo dos Santos, onde com duas asas cobriam o rosto. Você consegue imaginar? Tem uma música belíssima, eu gosto dessa música. O que é que os anjos veem? E os fizeram, sem pecado, cobrir os olhos para poder enxergar o altar. Porque eles não davam conta de enxergar o santo, santo, santo. Essa expressão nem tem tradução em português, ok? Kadosh, Kadosh, Kadosh. O mais próximo que chega em português é santo, mas é muito mais forte do que isso. Não existe nenhuma palavra em português que possa expressar aquilo que os anjos disseram na presença de Deus. Eu preciso cobrir os meus olhos, porque para falar da santidade daquele que habita em luz inacessível, não somos só nós em estado de queda que não conseguimos, nem os anjos que nunca caíram não conseguiram. Então Tiago está dizendo para a igreja, se nem eles conseguiram, nós não conseguimos, porque ele habita em um lugar que sequer é possível nós enxergarmos de frente. Moisés quis mais ou menos, foi o único que eu vi até agora, dizendo, Senhor, mostra-me a tua glória. Ele disse assim, ninguém vai sobreviver se vir a minha glória, isso não é possível, nós precisamos de um mediador. E aí veio alguém e disse, Jesus, mostra-nos o Pai, é quase o mesmo pedido de Moisés. Ele diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e você me pede, mostra-nos o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus diz na Bíblia que é a imagem do Deus invisível. Jesus diz, Hebreus, que é a expressão exata do ser de Deus. Ele mostra perfeitamente quem Deus Pai é. Então, se nós hoje queremos olhar para a divindade, nós devemos olhar para Jesus, do qual Tiago se reporta humildemente, entendendo lá no versículo 1, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu que Jesus não é só um parente chegado dele, nem alguém que ele tem muita amizade, é Senhor sobre ele. É alguém que ele manda e Tiago obedece. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tiago entendeu isso. E agora ele está tentando ensinar a vida da igreja,
que nós geramos a morte naquilo que são os filhos natimortos crescidos e começados na nossa cobiça. Deus, no qual habita numa luz inacessível, cheia de glória, que não pode mudar, sequer existe sombra de mudança. Veja o que é que ele diz no verso 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós geramos filhos mortos. Deus gera filhos vivos. É muito diferente. Maturidade, que é maturidade, é a gente entender que a origem de todas as coisas do nosso coração vai ser a morte. E a origem de todas as coisas no coração de Deus vai ser a vida. Porque nós geramos morte, mas Deus gera vida. Então nós devemos não só entender a responsabilidade, se quisermos caminhar em direção à maturidade, mas entender qual é o caminho da verdade. Tiago está fazendo constatações a respeito da identidade de Deus. O grande problema das pessoas que é um empecilho à vida de maturidade, é exatamente por terem entendimentos torpes a respeito da identidade de Deus. Quando nós entendemos quem Deus é, que Ele habita, Ele não pode ser tentado pelo mal, isso é a identidade de Deus. Ele não tenta ninguém, isso é a identidade de Deus. Ele habita num lugar cheio de glória, isso é a identidade de Deus. Ele gera a vida, isso é a identidade de Deus. Quando nós entendemos quem Deus é, jamais nós faríamos isso que pelo jeito era um hábito da igreja, a qual é a primeira carta, ou a carta mais antiga do Novo Testamento que nós temos registrado, é a carta de Tiago. A igreja estava se passando, colocando responsabilidade logo em quem? Coloca em todo mundo, menos em Deus, irmão. Mas parece que o ser humano ele tem essa pecha, assim, essa ousadia. Esse ser humano tem essa ousadia. Foi a mulher que o Senhor me deu. Você acabou de elogiar a mulher que eu te dei, agora você está reclamando da mulher que eu te dei, mas está de brincadeira comigo. Se você quiser, logo depois, Caim mata Abel. Caim mata seu irmão. E Deus diz a ele assim, Caim, cadê seu irmão? E Caim responde para Deus, eu por acaso sou vigia do meu irmão? Para cima de mim, velho, o sangue de seu irmão clama sobre a terra, você vem me responder dessa maneira. Então você imagina que se as pessoas quando estão debaixo do pecado apontam e falam assim, tratam Deus dessa forma, como é que você acha que as pessoas vão nos tratar quando elas estiverem em pecado? Pela minha experiência, ela não é regra, ela não diz tudo, mas ela me diz alguma coisa também. É que toda vez que as pessoas estão erradas, quem se aproxima vai tomar a primeira lapada. Sempre assim. É sempre assim. Até hoje é do mesmo jeito. Nós somos exatamente igual a Adão. Raros são os casos em que as pessoas disseram, Deus não pode ter feito isso. Deus, vamos descartar da minha equação de uma criança que nasceu morta, de um projeto falido, de intenções espúrias, de coisas que não geraram vida. Deus não pode, Deus está fora dessa equação. Então quem que sobra? Só sobra nós, irmãos. Só sobra a sociedade, só sobra o mundo caído. E geralmente as pessoas têm a pecha de tratar Deus assim e têm a pecha de todos aqueles que se aproximam. Se você não quiser, eu vou começar a chamar você do meu lado para lidar com pessoas que erraram, para você ver a lapada que vai chegar e eu coloco você para tomar a primeira. Porque é difícil as pessoas dizerem, fui eu. Por isso Jesus disse assim, se eu roubei, eu devolvo 4 meses mais. Hoje tem salvação nesse lugar. Agora sim. Jesus se afasta de mim porque eu sou pecador. Não, agora você está pronto para ficar. Isso, fica aí na minha frente. Desse jeitinho aí, não muda não. Porque a gente se exalta e as pessoas que Deus levanta para colocar ao nosso lado são as primeiras que apanham. Porque a gente não é capaz de admitir que Deus é o único gerador de vida e nós, a parte de Deus, somos os únicos geradores de morte. Maturidade, que é maturidade, assume a sua responsabilidade, mas maturidade, que é maturidade, assume também a verdade a respeito de quem Deus é. Terceiro, sabeis essas coisas a partir do verso 19. Como é que a maturidade vai acontecer? Ela acontece num processo duplo de despojamento, ao mesmo tempo de acolhimento. Maduro que é maduro, ele vai ter um processo duplo de despojamento, como também de acolhimento. Ele começa dizendo, no verso 19, saibam isso, meus irmãos, estejam prontos para ouvir. Por que ele está dizendo para a gente ser pronto para ouvir? Porque ele acabou de falar que no verso 18, segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Então, se nós entendemos que Deus gerou vida no nosso coração pela palavra dele,
nós deveríamos ouvir mais a palavra dele. Mas um estado de alma que torna as pessoas dificultosas para ouvir, não só as pressões da vida, as limitações e vicissitudes que nós passamos, onde o nosso capital financeiro cai, onde o nosso status social cai, onde as pessoas erroneamente começam a abusar de nós, onde as pessoas se prevalecem do nosso trabalho. Estas circunstâncias podem gerar um estado de inquietude tão grande que nos façam pessoas incapazes de ouvir. E essa inquietude tão grande se manifesta em pessoas iracundas, pessoas irascíveis, que são vencidas pela irascibilidade, pessoas que são de pavio curto, tipo Lameque. Ouvia da e Zilá, mulheres de Lameque, matei um homem porque me pisou e outro porque me feriu. Eu nem sei qual é o tamanho da ferida e nem sei porque numa pisadura ele é capaz de matar alguém. É desproporcional a ação de Lameque. Geralmente, as pessoas com irascibilidade gostam, elas sabem exatamente, essa é a minha dica, tá? Elas sabem com quem elas são irascíveis, dificilmente. Pode olhar as pessoas que estão presas aí. Elas vão lá e dão 3 bifas na mulherada. Por que não pega o policial e cai em cima dele? Por que não faz isso? Tá? Nada contra, estou incitando ninguém a pegar no policial aí, não. Mas por que querem se prevalecer em cima de quem não consegue responder? Por que gosta de cantar de galo em quem não tem a mesma capacidade de responder na altura? Por que não quer se dirigir às autoridades que se colocam na sua presença, sendo capazes de impingir alguma coisa sobre ela, mas pegam pessoas, mantêm cativas durante anos, abusam, falam, se deleitam, mas todas elas, 100% daquelas pessoas que aqui em Brasília se aproveitaram dos outros. Eu vou falar daqui, quem quiser que fale do seu estado, nós estamos aqui, eu vou falar desse lugar. Quando elas são chamadas perante a autoridade, eu lido com as autoridades por aí, e as pessoas me dizem, pastor, é 100%, as pessoas vêm como um gatinho. Mansa, vem até miau, faltou falar miau. É inacreditável que as acusações prestadas pelas pessoas se digam respeito a essa pessoa que fez isso. Eu não consigo nem acreditar. Quando as provas são apresentadas de maneira soberba, sobejamente, as pessoas ficam quase que embasbacadas de imaginar que alguém como aquela que diante de uma autoridade fala igual um gatinho, diante de uma pessoa que não é capaz de reagir, vira um leão, vira... Como é que é lá? O gato guerreiro. Lembra do gato guerreiro? Né? Havendo ser da minha idade também, não esconde não, né? Como é que é? Do He-Man, né? O gato guerreiro aí de repente virou um gato guerreiro, aí. Só vira gato guerreiro na frente de quem é manso. Por que não vira gato guerreiro na frente de quem é tão gato guerreiro quanto você? A ira, irmãos, por isso a Bíblia diz, preste bem atenção que eu vou te falar. O líder da igreja não pode ser suscetível à ira. Não sou eu que estou inventando, não. Está dizendo lá, em relação aos presbíteros, eles devem ser mansos. Por quê? Porque é óbvio, alguém irado não consegue ouvir. Como é que eu vou ajudar as pessoas se os meus 2 ouvidos estão tampados? Se a Bíblia diz que o iracundo se mete em muita confusão, e ele suscita muita contenda, e aqueles que são líderes da igreja não foram chamados para suscitar contendas, eles foram chamados para resolver contendas, não serem a origem das contendas, mas serem a solução das contendas no meio da igreja. E as pessoas, por incrível que pareça, como era o caso delas, que estavam tendo seu dinheiro roubado, estavam tendo seus salários equivocadamente seguros, ele está dizendo a estas pessoas, cuidado, porque vocês já sabem por experiência própria, aquilo que começa dentro de nós, nós geramos a morte, aquilo que começa em Deus, ele gera a vida. Então, se Deus gera a vida, e ele gerou nós como vida através da sua palavra, ouça mais aquilo que Deus tem a dizer por intermédio da sua palavra. É engraçado, porque ele diz isso aqui. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que você acha que ele está falando isso para a igreja? Mano, tinha gente aqui que estava só riscando a peixeira, dizendo, eu vou encontrar com o meu patrão. E ele diz, guarda a peixeira, irmão, calma. Não é desse jeito, não. Fica tranquilo. Não consigo ouvir. Você aprenda a ouvir.
E aí ele diz lá, o contrário de ser uma pessoa irascível, verso 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, qual é o despojamento que eu preciso fazer? O que é que eu preciso eliminar? A tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. É disso que ele está dizendo. E como é que eu sei que alguém tenta fazer justiça com as próprias mãos? Quando a pessoa se apresenta como alguém vendido à irascibilidade. Se existem pessoas assim, todos nós, em alguma medida, somos assim. Não dá para ocupar um cargo de liderança da igreja desse jeito. O líder da igreja precisa ser como Jesus Cristo. Um manso não é aquele que deixa passar a injustiça, mas fala com mansidão, porque a mansidão lhe dá condições de ouvir. Fala, irmão. Já viu um irascível, um irado? Eu não gosto de falar, para não dizer que está sendo gravado, já morreu, né? Meu parente, mas já foi. Mas eu convivi muitos anos com alguém irascível. Conheço de berço como é que é conviver com gente irascível. Quando morreu, nós demos graças a Deus. Não falamos, mas dissemos. Oi. Conviver com alguém irascível não é fácil. É alguém que literalmente não consegue ouvir. Uma característica da irascibilidade é o impeditivo humano de ouvir. E porque não consegue ouvir, tenta executar a justiça com as próprias mãos. Não faça isso. Tiago está dizendo para a igreja, não façam isso. Jesus não era irascível. Vendido à irascibilidade. É alguém que se manifesta em ira. Mas a ira dele é tão controlada que ele disse, embainha espada, porque se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos e acabava com todo mundo. Mas eu não quero, porque tem um plano para isso. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar em ira. Diga-se de passagem, Paulo diz isso. E a gente fala para as pessoas dizem, nossa, mas será? Deus vai voltar em ira? Deus está avisando, irmão. Deus está sendo honesto. É igual um pai para um filho. Não põe a mão. Se você puser a mão, você vai apanhar. Pela quinta vez, papai está falando, vai apanhar, irmão, cuidado. 29ª, 30ª, 40ª, papai está dizendo, irmão. Aí quando bate, quando vai lá disciplina em ira, nossa, você está nervoso, mas não fala o tanto de tempo que as pessoas desobedeceram. Amós, a gente vai chegar no livro de Amós, um dos profetas belíssimos do Antigo Testamento, onde ele alerta a igreja da postura que ela deveria tomar, não só as cidades vizinhas, mas a igreja da postura que ela deveria tomar em relação àquilo que ela estava fazendo, e ele advertiu a igreja durante 50 anos, irmãos. Ninguém faz conta, mas eu faço, e a Bíblia está apresentando conta, a gente tem que aprender a fazer. 50 anos depois, Deus veio, mandou em ira, que até hoje nem mato cresce. Será que 50 anos de aviso não foi suficiente para as pessoas abaixarem a bola? Não baixou? Pois agora, quando ele vem, o leão da tribo de Judá, aí, meu amigo, ele está avisando que ele vai voltar em ira. E ele está dizendo que é melhor nós nos submetermos àquele que é Senhor, de acordo com o capítulo 1, verso 1, ao Senhor Jesus Cristo. É aquele que é o dono de todas as coisas, é aquele que dirige o universo, é aquele que o universo começou por intermédio dele, é aquele que o universo é dirigido por intermédio dele, e é aquele onde o universo vai acabar nele, vai culminar em Jesus Cristo. Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Mas ele está dizendo, aqueles que não ouvirem a minha palavra, Paulo diz, eu vou voltar em ira. Aqueles que se submetem à palavra de Jesus Cristo, Paulo também diz que é à luz do sacrifício de Jesus Cristo que nós somos livres da ira vindoura. Eu não tenho problema nenhum de falar de ira, porque a ira de Deus não é uma ira humana, uma ira atabalhoada, uma ira precipitada, uma ira que gera contendas. É uma ira simplesmente pela manifestação da santidade de Deus, onde na manifestação da sua santidade ele é absolutamente justo em tudo que ele faz. Mas Deus, por ser santo, e isso é essencial nele, ele não pode deixar que as coisas erradas fiquem exatamente do jeito que estão. Por quê? Porque senão ele vai negar a sua santidade, e negando a sua santidade, ele deixa de ser Deus. É óbvio que não existe nenhuma possibilidade de Deus deixar de ser Deus. Então, se ele é santo, alguma coisa está errada, ele vai precisar corrigir. E ele está dizendo para nós, ele está corrigindo os nossos erros na cruz do Calvário. Então, a única coisa que ele exige do nosso coração é se submeta a Jesus, o único nome dado debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus, o único mediador. Dobre os joelhos perante ele e diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso. Se nós fizermos isso, certamente Deus, com muita graça, lá de acordo com
Pedro, na primeira carta, eu volto depois, ele diz que segundo a sua muita misericórdia, misericórdia, por definição, é não dar uma surra que nós merecemos. Livremente, um ato livre de Deus. Pedro diz assim, que Deus nos salvou graças ao exercício da muita misericórdia de Deus. Já bastava dizer que era misericórdia, que já era suficiente, mas é muita misericórdia. Então Deus vem em ira. Mas ele pode vir como Cordeiro de Deus para nós hoje. Depende da nossa postura. Então baixa a bola, todos nós. E aprenda a ouvir aquele que diz que a sua palavra gerou vida. Gerou tanta vida que nós somos o exemplo típico disso e vamos participar dessa ceia. Como é que nós vivificamos? Quando ouvimos a palavra do Senhor. Então, não diga que você não teve a oportunidade de ouvir a palavra do céu, deste que gera a vida. Você tem duas posturas na vida em vida. Sim ou não. É uma questão sua. E lembra da maturidade, assuma a responsabilidade do que você disser. Aqui ou na eternidade. Eu dizia, eu tinha um programa de televisão diário, há muitos anos atrás, na TV, né, TV a cabo, 2.500 pessoas mais ou menos assistindo todo dia. Eu sei disso porque a gente media. E eu dizia, todos nós somos livres, desde que assumamos a responsabilidade das nossas ações, aqui e na eternidade. Então ele está dizendo, o processo primeiro é de despojamento. Para de ser irascível. Para de querer fazer justiça com as próprias mãos. O contrário de querer fazer justiça com as próprias mãos está escrito aqui. Acolhei com mansidão. O contrário de ser irascível é ser manso. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que ele está querendo da igreja. Despoje-se da sua ira, da sua tentativa de fazer as coisas pelo seu braço, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas a ira de Deus produz a justiça de Deus. Ele tem habilidades que nós não temos. Então, acolha com mansidão. Essa palavra que gerou a verdade, que gerou os nossos corações, que gerou vida. Então, quando Deus falar com você, o que a gente deve fazer? Aquilo que a igreja de Tessalônica, elogiada, fez, na postura que ela teve por Paulo. Acolheu a palavra de Paulo como de fato ela é. Palavra de Deus. Irmão, tem um ditado que diz assim, não é brinquedo, não é para brincar. Escreva bem isso. Não é brinquedo, não é... Carro é brinquedo? Então não brinque. Ali, você quer ir, vai num circo, pega um negocinho lá. O carro não é brinquedo, então não é para brincar. A vida das pessoas é brinquedo? Né? Então a gente não brinca com a vida das pessoas. A verdade é brinquedo? Também não. Então não brinque com a verdade. Quando Deus falar para você, a única postura cabível a cada um de nós é acolher com mansidão a palavra da verdade. Em vez de sermos irascíveis, sermos mansos. E o manso, ele consegue abrir os dois ouvidos. O manso, ele consegue fechar a boca. O manso, ele consegue aquietar o coração. O manso tem espaço para dizer, fala Deus que eu estou te ouvindo. O irascível, ele só ouve a ele mesmo. O irascível acha que só ele está correto. Ele não tem nem espaço para abrir os ouvidos, mas o manso tem. E Jesus diz, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vou parar aqui, aqueles que quiserem ver a continuidade, continuem vindo, porque senão vai ser muito grande, né? Tem muita coisa para falar, não vou sair correndo, tá bom? Então, as três coisas, responsabilidade, porque Deus, a identidade de Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. A verdade, é porque não só ele é intentável, mas ele habita num lugar totalmente cheio de luz. Ele é o Pai das luzes, é a origem das luzes. Essa é a verdade. E aquilo que veio dele, enquanto de nós geramos a morte, ele gerou vida. A terceira coisa, num processo duplo de despojamento e acolhimento. Despojamento do quê? Da nossa ira. De não querer ouvir aquele que gerou vida. De não querer prestar atenção àquele que só pode trazer coisa boa. Aquele que certamente vai abençoar a nossa história. Então, amanse o coração. Antes de você sentar com alguém para ouvir a palavra de Deus, amanse o coração.
Antes de você sentar, vir na igreja, para uma escola dominical, nessa igreja ou em qualquer outra, protestante, para ouvir aquilo que Deus tem a dizer pela palavra, venha com o coração desarmado, para que os seus ouvidos, a palavra da verdade, consiga chegar até você. Então, se liberte da sua própria ira. Seja uma pessoa conhecida por ser uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila. Ao invés de irascibilidade, de acúmulo de maldade, a gente deve acolher com mansidão a palavra proposta. Despojamento e acolhimento é a terceira postura de alguém em direção à maturidade. É horrível quando a gente conversa com alguém e a pessoa diz assim, a gente vai participar da ceia agora, a gente conversa com alguém e a pessoa diz assim, sabe aquele negócio assim, assim, assado? Não, aquele assim, deixa eu falar. Impressionante como tem gente que não tem a capacidade de se silenciar, aquietar o coração. As pessoas ficam tentando. A gente conhece facilmente alguém que é manso, quando é alguém que é capaz de sentar com você e dizer assim, fala, eu quero ouvir. Porque o contrário disso é alguém que quer sentar com você e dizer, agora me ouça que eu vou falar. A gente precisa ser manso. Diga, deixa eu ouvir o que você tem para dizer. Olha, Deus fala assim, Deus fala assim. É bonito isso. Sabe quando a gente deve fazer isso? Com os nossos filhos na nossa casa. Porque vocês, pais, se não fizerem com seus filhos na casa de vocês, eu, o seu pastor, vai precisar fazer isso com eles. E eles não vão gostar. Nunca gostam, ninguém gosta. É por isso que você não gosta de fazer com seu filho, porque ele também não gosta. Enquanto o seu filho ainda está debaixo da sua responsabilidade, você diz, filho, é o seguinte, deixa, agora o papai vai falar. Vai, filho fica bicudo. Acha que o pai, não, eu quero morrer, que meu pai é injusto comigo. Fica doido para poder sair de casa, para poder assumir. E faz aquelas coisas que nós pais sabemos que é desconfortável educar um filho. Só que se você não sofreu o desconforto de educar seu filho, eu vou ter que sofrer o desconforto no seu lugar. Então, ajude. Assuma a sua responsabilidade. Eu ajudo você. Não tem problema em ser eu assumir esse desconforto, mas não coloque um peso sobre mim que eu não dou conta. Não dou conta não é porque eu não vou fazer, é porque daí vai ter que ser feito aquilo que um pai é que deveria fazer. Filho, senta aqui, deixa eu ensinar você. Aí o filho senta todo assim, pai, fala. Quem já não teve essa experiência? O filho, tá me ouvindo, filho? Tô. Terminou? Já. Você entendeu? Sim. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não ouviu nada. Eita, meu Deus. Mesmo assim, você fale. Meu desafio aqui para os pais, fale para os seus filhos. De todo jeito. Porque seu filho precisa ficar desconfortável primeiro com você, por último com o pastor dele. Sabe por quê? Porque eu sou a última linha para o seu filho, antes dele se perder. Você tentou, alguém da igreja tentou, o presbítero tentou, irmãos da igreja tentaram. Chegou a liderança da igreja, é o STF, irmão. É a última linha antes de seu filho entrar por um caminho absolutamente perigoso. Então fale você primeiro. Assuma a sua responsabilidade.